Vou fazer a chamada, tá? Eu. Andressa, tá aí? Responde ou escreva, por favor. Aqui. Ângelo. Aqui. Arthur. Aqui. Brenda Vicente. Tô aqui. Bruno. Enzo. Gabriel Antônio. Aqui, prof. Gabriel Machado. Gustavo. Gustavo, escreva ou responda, por favor. Iago. Aqui. Isabela. João Vitor. João Vitor. Júlia Veloso. Laura. Manuela. Oi. Manuela. Oi. Maria. Mariana. Marina. Naomi. Oi. Pedro. Oi. Raika. Victor Hugo. Tô aqui, prof. Então, gente, o texto ao qual eu me refiro é o que foi enviado pela coordenação da escola para a semana 28. Queria saber quantos, que eu vi lá, que abriram, tinha 2 alunos, tá? Então, a aula, eu pedi que sempre vocês vejam isso, não exatamente precisa ser na segunda-feira, mas terça, quarta, vocês podem entrar lá, ver o que vai ser direcionado para a aula de quinta-feira. Então, assim, agora, nesse momento, vocês têm como ir lá buscar, pegar o texto? Quantos tem? João Vitor, então, tu já estás com o teu aí? Já consegues ler? Conseguiremos ler juntos? Tá, ok, então. Vou dar um tempinho, então, para vocês olharem. Prof. Oi? É o mesmo texto que você indicou na folha dessa semana? O texto foi enviado na semana 28, dessa semana, no Classroom. Então, você mandou no Classroom, só que também você enviou na folha dessa semana. Eu tinha visto pela folha da semana, não pelo Classroom. O texto é sobre uma situação no zoológico. Tem uma foto de um macaco. Aham, isso daí. Então, gente, como eu havia comentado com vocês, a partir dessa semana a gente vai começar a ver o que significa o tipo de texto, o tipo de gênero textual, reportagem, tá? Então, ele vai... Vocês com certeza já leram reportagens, já viram reportagens apresentadas na televisão, ou em algum
telejornal, né? E aí eu gostaria de saber de vocês, como que vocês definiriam esse tipo de texto? Para que ele é escrito, com qual objetivo, qual seria a temática? Alguém gostaria de comentar o que é uma reportagem? Alguém ouviu a minha Reportagem pergunta? é um texto que tu fala de alguma notícia, eu acho. Exatamente, Marina. A primeira ideia que a gente tem, Marina, é uma notícia que eles nos dão, né? Mas, Marina e todos os que me ouvem, a reportagem é mais ampla, tá? Ela pode começar querendo citar uma situação que aconteceu, ou seja, uma notícia que tem aquelas respostas onde, quando, como, porquê, né? Mais, digamos, datada, mais pontual, e partindo dessa notícia, a reportagem começa a explorar de uma maneira maior, o tema, ou aquele campo de informação. Dentro de uma reportagem também, gente, também podem ter segundos textos. Uma reportagem, por exemplo, pode ter uma entrevista com alguém da área, uma reportagem pode, geralmente, né, pode também acrescentar um relato pessoal de alguém que participou ou que trabalha com aquele tema, enfim, os temas são os mais variados possíveis. Por exemplo, alguém aqui tem o hábito de ver, é um programa que já existe há anos, sexta-feira à noite, o Globo Repórter, na sexta-feira à noite. Ele aborda o tema de uma maneira bastante ampla. E dentro dessa reportagem que ele faz, ele entrevista pessoas, ele cita números, ele às vezes apresenta gráficos, né, de pesquisas. Então, a reportagem é mais do que uma notícia, tá bom, Marina? Ela é mais ampla, o tema é bastante ampliado. E a gente vai conversar um pouquinho hoje sobre isso, sobre essa questão da reportagem, e eu gostaria de ler com vocês aquele texto, então. Alguém aqui já deu uma lida por cima, pelo menos viu o título, quem aí? Eu li. Eu não tinha lido, mas olha o título. Tá, o Eu título... posso perguntar um negócio? Sim? Sabe aquela cara falar do cantor lá? Aham. Eu te entreguei, não sei se você recebeu, porque tu não falou nada. Não falei nada porque nem abri para ver, tá? Ah, tá. Então, voltando agora para a aula de ILP. A questão aqui da reportagem, então eu vou... poderia fazer, faz aí, porque daí todo mundo consegue ler, Manu, por favor. Então, eu nem preciso apresentar, é porque eu não gosto de apresentar, porque eu não consigo ter contato aqui com vocês. Manu, consegue? Esse texto que eu coloquei... Tá, esse texto que eu coloquei aqui é uma reportagem. E aí eu vou perguntar para vocês se vocês conseguem identificar dentro desse texto, que é uma reportagem, isso que eu falei, que tem segundos textos dentro, que tem um tema que começou com uma situação, no caso, o título, né? E depois se ampliou. Qual seria esse tema e qual seria essa ampliação do tema? Tá? Quem conseguir colar aqui, eu agradeceria. Tem alguém que consegue? Manu vai conseguir? Tá, então vai, Brenda, por favor.
Aqui mistura um pouquinho, né? Porque tem ali a parte do nome do repórter, né? Do nome do jornalista, que é o Gilberto Amêndola, assim, aí, né? Mas então, assim, deixa eu ver se eu consigo colocar, então, que daí talvez fique melhor. Obrigada, Brenda. É melhor a Brenda botar, porque quando eu boto não cabe tudo, prof. Veja se está aparecendo, sim ou Tá não. aparecendo. Sim. Está aparecendo o texto? Sim. Tá, então assim, gente, o texto é esse daqui, tem a ver com uma situação específica, que é o título, e depois vocês vão ver que essa situação específica, ela vai se ampliando, tá? E é isso que eu quero que vocês prestem atenção, como que ela vai se ampliando, o que é acrescentado e o que faz com que a notícia acabe virando uma reportagem, porque amplia um pouco mais. Então, eu preciso de voluntários para a leitura. Alguém aí que tenha microfone, poderia começar a leitura? Eu posso ler. Por favor, então vamos lá. Tá. Isolado no zoo, orangotangos sente falta de visita. Tá. Uhum. Sem crianças por perto, orangotango acena para veterinários e a abertura deve ser anunciada hoje. Tá. Não está com saudade, com mais de 100 dias sem interagir com visitantes. O orangotango do Zoológico de São Paulo parece mais ansioso pela reabertura do parque, que deve ser anunciada hoje pelo governo do estado. Tá. Na foto, tem que falar isso? Não precisa, não precisa. Tá. Ao notar uma presença humana, Sansão deixa para trás o seu reforçado café da manhã, com detox de folhas verdes, legumes, frutas, água de coco e suco de ameixa para bater no vidro da jaula. E o chefe do veterinário do zoológico, Fabrício Rassi, quem primeiro atende ao seu chamado. Ao se aproximar do vidro, o médico ganha uma cena de Sansão, que imediatamente começa a imitar os gestos do amigo e mostrar os dentes em aparente aprovação. Isso. Então, aqui é a primeira ideia que tem a ver com o título, que chama a atenção do leitor, né? E também a foto chama a atenção do leitor. Aí, depois, aqui embaixo, o veterinário, o Fabrício Rassi, começa a comentar alguma coisa. Teria um segundo voluntário? Segundo Rassi e outros membros da equipe do Zoo, esse tipo de interação é comum para Sansão, acontece principalmente com crianças. De todo o parque, o orangotango português de 37 anos seria o animal que provavelmente mais tem sentido falta do velho normal, do movimento das alamedas, das fotos, vídeos e excursões. No Zoo fechado, a quarentena tem sido fértil. Nos últimos 3 meses, houve uma espécie de baby boom. Erinde, a jovem leoa do parque, deu à luz 4 filhotes, que de tão pequenos ainda não podem ser expostos. E Duma, o pai leão, também não quer saber de dar publicidade aos futuros astros. Além dos leões do parque, a geração de quarentinos está completa com outro leãozinho nascido no Zoo Safari. 9 dragões lagarto, 2 araras azuis de lir e 5 suricatas. A quarentena no Zoo também mudou os horários de refeição da jiboia do rabo vermelho. Quando o parque está em horário de visita, a jiboia não se refestela como um porquinho da Índia, sim, um fofo porquinho da Índia. Segundo o parque, a cena pode impressionar as crianças e, se flagrada, precisa estar acompanhada da explicação de um profissional. Por isso, com o zoo aberto, os horários de almoço da jiboia são rígidos para evitar plateia. Mas, ultimamente, a cobra está comendo em períodos mais flexíveis. Rassi explicou que, para diminuir o fluxo de funcionários sem afetar o bem-estar dos animais, os cerca de 350 colaboradores foram
escalonados ao longo do dia. A interação dos funcionários com os animais ficou ainda mais restritiva, com a obrigatoriedade do uso de máscaras e de outros equipamentos de segurança. Os cuidados são para evitar qualquer possibilidade de contaminação, mesmo sem registro da Covid-19 entre animais do zoológico. Um alerta foi dado depois que, em abril, tigres e leões do zoológico de Bronx, em Nova York, testaram positivo para o coronavírus. Qualidade de vida. Então, gente, até aqui, eu queria saber de vocês se vocês perceberam a diferença entre o título da reportagem e o que vem sido comentado depois. O que vocês poderiam comentar com relação a isso, gente? Os que estão lendo e os que ouviram. O título do texto é sobre o Sansão, só que aí no texto tá falando mais coisas de outros animais, tipo, tá falando do Sansão e de outros animais também. Exatamente. E associados a um tema que todos vivemos. A pandemia não existe apenas no zoológico, né? A pandemia existe em todas as áreas, na verdade, do mundo. Então, vejam que ali é uma reportagem. Começou chamando atenção para a situação do orangotango, né? Mas ela se amplia e acaba citando, inclusive comentando até a questão dos cuidados, da situação das pessoas que trabalham ali. Então, eu queria saber se vocês, pela leitura, se vocês conseguiram entender o que eu falei no comecinho. Sim. Oi, gente, eu estou dando aula para a Marina. Tem mais alguém aí na sala que poderia comentar? Eu falei, Iago, que primeiro eu pedi para vocês conceituarem o que vocês entendem, apenas uma aluna respondeu, o que vocês entendem por reportagem. E a Marina respondeu que seria uma notícia, né? Que é um entendimento que muita gente tem, assim, né? Não deixa de ser correto, mas uma reportagem é mais do que uma notícia. E aí eu gostaria que vocês me falassem sobre o que a primeira voluntária leu e depois eu, no texto que eu apresentei agora. E que vocês poderiam comentar, que se vocês perceberam alguma coisa a mais que poderia caracterizar a reportagem. Não O texto sei, também tá prof. falando que, tipo... Ah, pode falar, Laura. Eu falei que eu não sei. Tipo assim, no texto eu vi que, tipo, além de falar da falta de visitação, assim, né? Vai mudar os horários que alguns bichos se alimentavam, que também alguns animais pegaram Covid. Uhum. Na verdade, os animais que pegaram Covid foi nos Estados Unidos, né? Mas os cuidados são para que não aconteça aqui. E tem uma situação que eles falam sobre a cobra se alimentando. Quem ouviu ou quem leu, né? Era para todos estarem com o texto na mão aí lendo. Como não tem visibilidade de câmera, não sei quantos tem. Então, assim, sobre a alimentação da cobra, o que vocês ouviram? Que mudou o horário que ela se alimentava. Por quê? Por que mudou o horário? Aí, prof, eu não lembro por quê, mas eu sei que mudou.
Tá, então dá uma lida lá, eu vou esperar vocês lerem, porque senão eu vou ficar lendo o texto, comentando o texto e quem sabe até fazendo a outra reportagem. Porque eu não estou vendo ninguém participando, tá? Pois estou vendo o Ângelo, o único que tem câmera. O que é Refestela? Refestela é se agrada, se, digamos, se aproveita, assim. Imaginem a cena, vê se vocês entendem a cena. Eu li agora e eu sei, tipo, ele não se alimenta quando tá com as visitas, porque se alimenta um pouquinho da Índia. E aí ele se alimenta agora com outro horário, porque não tem nenhum visitante. Exatamente, porque imaginem que para uma criança ver que o alimento da cobra é um porquinho da Índia ficaria meio chocante, né? Ficaria uma cena talvez meio não muito agradável. Então, é isso que está sendo citado aí na reportagem sobre os novos hábitos do zoológico, tá? Então, a proposta, gente, que vocês façam uma reportagem. E aí eu queria saber, eu li um pedaço, vocês continuem lendo depois esse texto, e eu queria propor para vocês alguns temas, tá? Então, a princípio, a gente vai fazer esse trabalho assim, ele vai ter 4 etapas. A primeira etapa, eu já gostaria de fazer hoje, que seria a escolha do tema, ou dos temas. Também fiz com a outra turma, alguns fizeram em equipes, em grupos, tá? Eu sei que agora a situação de trabalho em grupo é um pouquinho diferenciada, mas ela é possível. Então, eu vou postar aqui os temas para vocês verem, e gostaria que vocês anotassem aí no seu caderno com qual vocês se identificam mais, depois a gente conversa. A primeira etapa vai ser a escolha do tema. A segunda etapa, eu já vou enviar para vocês, então, para vocês pensarem e fazerem, e já nessa semana do 29, né, segunda-feira, começa a semana 29, aí vocês fariam a segunda etapa. Vou tentar colocar aqui para vocês, ver se eu consigo, tá? Vocês estão conseguindo ver, gente? Estou apresentando ou Ô, não? prof, isso vai ser para quando? Vocês estão vendo o que eu estou apresentando? Não, Não? Não. Ainda não? Espera aí. E agora? Ainda não. que você está apresentando. Ainda não. Agora sim. Tá. Então, vejam aí. Primeiro o que é a reportagem, tá? Então, tem como característica noticiar, comentar, interpretar um assunto que pode ser atual ou não. Então, além de noticiar, além de só dizer Sansão está com saudades, ela explora um pouquinho mais vários acontecimentos relativos a um assunto que, no caso, é esse assunto que a gente leu na reportagem, é a pandemia e como ela acontece, como ela está repercutindo dentro do zoológico, tá? Depois aqui, ó, trazer informações mais detalhadas e pode ser composta de trechos ou textos diferentes. Isso aqui é bem importante, porque é isso que vocês farão depois. Depoimentos, entrevistas, relatos pessoais,
boxes, ou seja, caixas de texto com informações complementares, explicações, definições, dados estatísticos, gráficos, fotografias. Vocês estão acompanhando, gente? Sim. Tá, depois, iniciar, informar o que, quem, quando, onde, e às vezes também como, por quê, com quem, que tem a ver com a questão da notícia, né? E também colocar um trecho de entrevista ou depoimento. Vocês viram que nessa reportagem que eu coloquei sobre o Sansão, no zoológico, nós tivemos a fala do veterinário. Depois, mais adiante, mais para o final da reportagem, tem a fala de uma outra profissional ali do zoológico, né? Então, tudo isso vai enriquecendo o nosso texto. E depois, também na reportagem, também pode aparecer subtítulos, citando, por exemplo, fatos mais limitados. Por exemplo, poderia falar sobre a questão da alimentação dos animais, né, no caso ali da cobra, poderia ser um subtítulo. E, então, na maioria dos casos, ela é escrita em linguagem clara e direta, que pode ser mais ou menos informal, dependendo do assunto e do público ao qual ela se destina. Então, geralmente, se for uma reportagem, digamos, de economia, então, é mais para um público não tão abrangente, digamos assim, claro que ela vai utilizar uns dados típicos, característicos do contexto da economia ou da política, né? Então, uma reportagem já no caso dessa que a gente viu do zoológico e da pandemia e dos animais, já é mais ampliada, já quase qualquer pessoa pode ler esse tipo de reportagem, tá? Então, agora eu queria ver se eu consigo colocar aqui os conteúdos. Espera aí. Tá, então assim, gente, com relação a isso que vocês viram agora, o que vocês teriam se vocês entenderam, se ampliou um pouquinho a questão reportagem, sim ou não? Sim. Sim? Sim. Tá, agora os temas, eu vou colocar aqui e para vocês poderem escolher, tá bom? Só um pouquinho. Vejam se eu estou apresentando. Sim, Pra mim tá. Dá para ver ou não? Sim. Sim? Dá. Sim. Tá, então assim, gente, olha só. Os vários temas. Claro que, dependendo, nós podemos abrir algumas outras possibilidades. Então, vejam aí, nós temos o primeiro tema, roupas e sapatos da moda, aparelhos de última geração, necessidade ou pressão? Esse seria o tema amplo da reportagem. Trabalho infantil, existe na nossa cidade? Animais de estimação, amar e cuidar, abandono, adoção de animais. Há uma possibilidade também de se fazer uma reportagem relativa à adoção agora, em época de pandemia, tá? Que é um assunto que seria bem interessante. Depois, adolescentes e livros, como anda essa relação? Programas legais e programas nicados, o que diz a moçada? Redes sociais, adolescentes sabem usar? Games, as penúltimas novidades. Você conhece esse professor da escola? Você conhece esse funcionário da escola? Esses temas aqui,
gostaria que vocês pudessem pensar e já nessa aula vocês já pudessem se mostrar interessados em algum deles, se quiserem fazer em grupos também seria possível. O que vocês me dizem, gente? Alguém já se Eu achei bem identificou? legal o das redes sociais lá do adolescente. E aí, eu queria fazer um assim. Eu e a Naomi, a gente tá pensando em fazer. Eu e a Naomi, a gente tá pensando em fazer sobre abandono de animais, sei lá. Abandono de animais, bem interessante. E isso, meninas, na outra escola, inclusive eu sugeri, né, orientando a pesquisa, que se fizessem talvez uma entrevista com alguém da PET, né, se vocês levam, não sei se estão levando, enfim, nós aqui em casa reduzimos um pouquinho, né, a ida dela à PET, mas ela ainda vai, não vai toda semana, agora vai mensalmente ou quinzenalmente, um pouquinho menos. Mas, assim, seria possível se fazer. Então, eu vou anotar aqui para os que já têm definido, lembrando que escolham agora e depois melhor não mexer mais, tá? Porque até eu quero saber quem se identifica com os temas e gostaria de fazer com mais alguém, isso é possível, tá? Então, podemos colocar Naomi e quem? Naomi e? Manu. Naomi e Manu, então, é dos animais, é isso? É isso. Segundo, Não, eu alguém posso mais? fazer das redes sociais. Tá, quem é? Eu não estou vendo. A Marina. Marina. Marina sozinha? Acho que sim. Tá. Redes sociais, adolescentes sabem usar? Olha o que vem depois dos 2 Isso. pontos, tá? Uhum. Posso fazer sobre programas legais e programas complicados? Sim, quem tá falando? Brenda. Brenda. Prof, Aham. Pode falar. eu e o Gustavo, a gente quer fazer de games, de jogos, assim, jogos eletrônicos, né? Tá. Gabriel Antônio. Há mais alguém nessa? Eu e o Gustavo, tá? Eu e o Tá Gustavo. bom. Games. Uhum. Alguém mais? 4 alunos escolheram. Vejam lá, gente, como que eu devo escolher, né? Tem um itemzinho ali do lado. Seu próprio interesse pelo assunto, já que terá que pesquisar sobre ele, a possibilidade de obter informações sobre ele. Aonde eu vou pesquisar? Eu tenho alguém que saiba alguma coisa sobre isso, né? Porque eu não posso fazer só pelo meu achismo, tá? Uma reportagem é um texto que resulta de uma pesquisa um pouco mais ampla. Tá bom, queridos? Estão me ouvindo? Sim. Uhum. Sim. Tá. Então, essa seria a primeira etapa, claro que eu vou colocar lá para vocês. Eu só estou orientando, porque às vezes quando eu coloco lá, vocês lendo, vocês dizem que não entendem. Muitas vezes aconteceu. Já estou, então, antecipando e orientando nesse sentido. A segunda etapa, gente, já está aqui embaixo. Olha só. Aqui está dizendo assim. A segunda etapa, peraí, deixa eu voltar um pouquinho. Segunda etapa, depois da escolha, que é a primeira, vocês vão, para eu definir exatamente o que eu vou falar, eu preciso saber o que o meu público poderia gostar de saber sobre isso. Então, a segunda etapa, juntamente com a primeira, eu vou postar para vocês me responderem a partir da segunda-feira. Porém, hoje, eu já gostaria que vocês escolhessem. Então, eu tenho aqui a Naomi, a Manu, a Marina, a Brenda, Gabriel e Gustavo. Esses alunos já escolheram. Algum mais? Eu posso fazer sobre os animais de estimação? Tá, quem é? É o Sodré. Ok. Prof, eu não sei, pra mim tanto faz.
Então, eu vou esperar até segunda, gente, daí vocês colocam lá para mim, pode ser? Ô, professor, não pode falar um tema pra mim fazer? Eu faço qualquer um. Ah, esses aqui, nenhum deles te agradou? Não, é que eu não sei. Você pode escolher pra mim. Porque eu não sei. Tá, quem sabe então tu faz a questão adolescentes e livros, como anda essa relação, Tá bom. Eu tá? gosto, eu gosto. E pensa um pouquinho, é Laura, né, que tá falando? É É, Laura? E pensa um pouquinho, sim. Laura, agora, como está essa questão, livro online, livro físico, você sabe como que isso vem sendo aceito ou não pelos adolescentes? Tenta pesquisar, tenta saber com alguém, algum amigo teu, alguém que saiba que tenha bastante hábito de Tá. leitura, ok? Gente, essa aula vai até Pra ser pra quando? para semana que vem, nós vamos fazer passo a passo. Tá. Semana que vem, nós vamos fazer essas duas primeiras etapas, tá? Eu vou explicar direitinho lá quando eu postar, então. Vão pensando, já vão pesquisando alguma coisa. Óbvio que a pesquisa vai ter muita coisa de pesquisa, mas vocês têm que citar as fontes e tentar fazer com que ela fique mais enriquecida, esse texto, com relatos de pessoas, entrevistas, talvez, ok, gente? Ouviram, gente? Sim. Ok, então tá. Sim. Ângelo vai fazer sobre trabalho infantil, ok, vou anotar aqui, Ângelo. Veja, Ângelo, que trabalho infantil na grande Florianópolis, na nossa cidade, tá? Tá bom. Aham. Ô, prof, Oi. o que vai acontecer com as coisas que a gente tava fazendo lá de poema? O poema eu vou ver e depois eu comento com vocês, tá? O Iago, sobre essa das roupas, Iago, não é só roupa, é tipo assim, a pressão que eu tenho de estar com a roupa da moda, ou que eu não Sim. tenho, e também com os aparelhos, né? Por exemplo, Por isso alguém que usa um celular meio antiquado e que é pressionado, tá, Iago? Vê bem lá o título, tá bom, querido? sim, por isso que eu quis fazer desse tema. Uhum. Eu sei que isso é uma coisa que nessa faixa etária de vocês às vezes é um problema. Não sei se para os meninos também, eu sei que para as meninas é bastante, imagino que para alguns meninos também, porque tem os que não estão nem aí para o que estão falando, né? E isso é uma maturidade, de certa forma. Concorda comigo, Iago? Sim. Aham. Tá, o Vitor Hugo. Não, da nossa cidade, Vitor Hugo, é quando fala ali, no caso do trabalho infantil, é assim, existe na nossa cidade, por isso que eu falei para o Ângelo isso. Os outros temas não, os outros temas é mais amplo, tá? Ok, então. Algo mais vocês queiram perguntar, gente? Não. Eu não. Uhum. Vou colocar então lá bem explicadinho. Vocês vão pensando então na primeira etapa, que é a escolha, alguns já fizeram. E a segunda etapa é formular questões que o meu leitor faria para mim, e eu vou responder através da reportagem. Ok? Até mais, gente.